Bom, falar um pouco sobre ferrovia no mundo é complicado quando a gente pensa na situação do nosso Brasil, né? A ferrovia foi abandonada aqui no Brasil, mas hoje está se falando muito em ferrovia de novo. Mas um tema que eu acho que é muito importante tratar nesse momento é a questão da carga geral. O Brasil esqueceu o que é carga geral e hoje, quando as pessoas falam em ferrovia de carga, elas só imaginam os trens heavy haul, que é a MRS, a Rumo rodam, com 1,5 km de comprimento, 10 mil toneladas de soja. E nós estamos falando de um animal muito diferente, que é o trem de carga geral. Nós estamos falando de trens de 600, 700, 800 metros, rodando a 100, 120 quilômetros por hora, e que podem sim compartilhar tráfego com trens de passageiros, né? Então, são coisas muito diferentes. Muitas pessoas acabam julgando o trem de passageiro como inviável quando compartilha linhas de carga, né? Porque pensam nos trens heavy haul, nos trens super pesados. Agora, se a gente pensar em trens de carga geral, rápidos e flexíveis, né? Esse compartilhamento pode passar a ser uma coisa muito comum, como é no mundo inteiro, né? Aliás, estou vendo a foto aí que está atrás de mim aqui, ó, vou até afastar um pouco, e nós estamos vendo ali um trem de carga e um trem da Amtrak compartilhando uma linha nos Estados Unidos. Isso é uma situação extremamente comum no mundo inteiro. Por quê? Porque é um ativo muito caro, um ativo muito precioso para ficar relegado a um uso único, né? Seria mais ou menos como a gente falar assim, não, vamos fazer uma rodovia só para caminhões. Ninguém pensa nisso, parece um absurdo. Mas, de alguma maneira, não é um absurdo quando se pensa na ferrovia, né? A gente precisa fazer um bom uso. Ter linhas exclusivas para tudo é uma boa opção? É óbvio, mas quanto custa isso? Qual que é o desperdício que a gente está cometendo quando a gente faz isso, não é? Então, eu acho que se eu tivesse que falar alguma coisa sobre ferrovia no Brasil hoje, eu falaria isso. Nós temos que repensar a situação da carga geral. Não faz nenhum sentido a gente transportar carga de alto valor agregado por milhares de quilômetros sacolejando num caminhão, Zé Manuel. Essa é uma maneira que eu vejo, e por isso eu acho muito importante esse encontro que você está promovendo, para repensar essas coisas, para culturar de novo as pessoas com relação à ferrovia. Agora, Jorge, em relação ao transporte de passageiros, parece que também há sempre uma lenda urbana dizendo que não é possível juntar transporte de passageiro com trilhos de carga, quando nós sabemos que no mundo existem equipamentos que conseguem harmonizar isso com muita segurança para o passageiro e sem criar grande problema para o transporte de carga. Como é que você vê isso? Eu vejo que tecnologicamente não tem problema nenhum, Jamal. As soluções estão desenvolvidas no mundo inteiro exatamente por essa razão que eu comentei no início, né? A faixa de domínio ferroviário é um ativo muito precioso, as pessoas têm que compartilhar. Não há linhas exclusivas de passageiro no mundo. Não é que tem alguns lugares que se compartilha em todos os lugares. Há, ao contrário, há exceções de linhas exclusivas. Aí se incluem as linhas de alta velocidade, por razões óbvias, e mesmo em alguns lugares, até as linhas de alta velocidade são compartilhadas, como na Espanha, por exemplo, com as lançadeiras, como eles chamam. E é um ativo muito precioso. Então, hoje, os sistemas de sinalização, material rodante, a via, hoje tudo já está preparado para esse compartilhamento. Tecnologia não é um problema. Tudo isso está disponível hoje. E o que você acha que falta, então, para que o Brasil destrave essa questão? Nós precisaríamos, na sua opinião, de um novo marco regulatório? Qual a sua opinião? Não tenha nenhuma dúvida, é o marco regulatório que vai dizer isso, não é? Porque o transporte de passageiros, ele intrinsecamente, ele não é lucrativo. Se você olhar, o transporte de passageiro no mundo, ele não dá lucro per si. O que eu quero dizer dar lucro per si? Ele não é capaz de pagar o investimento, ele não é capaz de pagar o capex de uma linha ferroviária. Agora, o transporte de carga pode muito bem pagar uma linha ferroviária. Agora, o país precisa tomar decisões,
ter políticas públicas e tomar decisões no sentido: eu vou ter transporte de passageiro como tinha no passado? Eu vou fazer um bom uso disso? A discussão hoje que se fez no passado de é melhor ônibus, é melhor caminhão, é melhor trem, ela se esvazia totalmente quando a gente pensa aonde nós estamos, Emanuel. Nós estamos dentro da macrometrópole de São Paulo, nós estamos falando de 40 milhões de habitantes, estamos falando da população da Bélgica, e estamos falando de um sistema que não tem uma única linha de passageiros intermunicipal. Nós só temos trens de subúrbio e metrô. Numa aglomeração urbana, numa megalópole como a que está se formando, que já é quase uma megalópole entre São Paulo e Campinas, a gente precisa de tudo. Precisa de caminhão, precisa de ônibus, precisa de trem de passageiro, e ainda assim não vai ser suficiente. Essa discussão é esvaziada se a gente pensar nas perspectivas de futuro. O Brasil tem sim que investir em ferrovia e logo, porque senão não vai ter e a gente vai colapsar enquanto uma macrometrópole. Olhando para o mundo e olhando para o Brasil, quais são, na sua opinião, os principais gargalos aqui nossos? É falta de consciência? É falta de iniciativa? É uma falta de generosidade para que se possa compartilhar tudo isso? Qual é a tua visão, tecnicamente falando? Você não é um político, você é um técnico altamente competente. Aliás, engenheiro PhD em ferrovias, né? Eu acho que é muito cultural. Eu acho que o marco regulatório que a gente não tem, Zé Manuel, é consequência cultural. A gente estigmatizou na cabeça das pessoas que ferrovia é aquela coisa lerda, aquela coisa que vai devagar, que transporta as coisas com lerdeza, somente para produtos de baixo valor agregado, para longas distâncias. E isso, embora seja verdade em algumas circunstâncias, não é sempre verdade. A ferrovia pode, sim, ser muito útil em outras situações. Mas a multimodalidade é que é a coisa importante. Eu acho que o que a ferrovia perde mais hoje é porque ela não está inserida na matriz logística. A ferrovia hoje ela não está encaixada na matriz logística de distribuição de produtos no Brasil. O que precisa é o Brasil decidir, enquanto nação, a fazer isso e fazer esse investimento e topar fazer investimentos. Tudo que se fala em ferrovia tem uma mentalidade tacanha por trás. Por exemplo, eu vou fazer uma conexão entre duas ferrovias. Eu vou fazer 5 viadutos com 5 alças para conectar as duas ferrovias. Ninguém se espanta. É uma coisa normal, colocamos no CAPEX, financiamos e fazemos. Vamos cruzar 2 linhas ferroviárias. Não, vamos fazer um viadutinho só quando vamos, ou vamos cruzar em nível, porque ferrovia é uma coisa mais devagar, não tem problema. Então, as pessoas não têm essa cultura de que, para ter um serviço de qualidade, é preciso investir. Eu sou filho de mineiro, se você me permite, eu vou contar um caos. Por favor. Eu trabalhava na linha 4, que você sabe que eu trabalhei vários anos ali na linha 4, houve um momento que a gente precisava trazer um determinado produto da Áustria para o Brasil. E tinha uma certa urgência porque impactava na inauguração das linhas e em fazer as coisas acontecer. Qual não foi a minha surpresa quando eu ouvi do austríaco? Então tá bom. Então nós vamos mandar de trem, que é mais caro, mas é muito mais rápido. Isso rompe totalmente com qualquer paradigma nosso, né? Quer dizer, mandar de trem para eles significa um transporte um pouquinho mais caro, muito mais rápido e muito mais confiável, que é exatamente o inverso do estigma que a gente tem aqui no Brasil, né? De que é uma coisa lerda, uma coisa para baixo valor agregado, com baixa confiabilidade, vai chegar no dia que Deus quiser. E isso tem a ver com a natureza. Se você pegar o nosso corredor de exportação hoje, ele não é tecnicamente uma ferrovia. Ele é uma correia transportadora. Ele não opera como uma ferrovia, ele não compartilha nada. Ele é uma fila de trens que opera como uma correia transportadora numa fábrica. É óbvio, isso pode ser muito eficiente para o dono da carga,
mas isso impede que você tenha qualquer tipo de compartilhamento, não é, Zé Manuel? Sem dúvida. Jorge, eu queria aproveitar também e te perguntar sobre números, indicadores que você possa nos apresentar. A matriz modal brasileira é muito concentrada em cima de pneus. A gente pode dizer que, se a gente subtrair o que se transporta em cima de trilhos, digamos, se eu tirar a parte de minério de ferro, o que fica em cima de trilho efetivamente no Brasil é muito pouco. Você tem números sobre isso, né? A gente tem números, mas os números são difíceis de explicar, né? Porque se a gente pensar hoje na matriz como um todo no Brasil, Zé Manuel, e a gente for fazer os arredondamentos, é zero. Não tem carga geral sobre trilhos hoje no Brasil. A gente só tem hoje, efetivamente, sobre trilhos o que você falou. São as commodities agrícolas, né? Fundamentalmente soja, né? Nem o açúcar tem ido mais de trem, ou vai pouco, para não competir com a própria soja. E o minério, que nas ferrovias das mineradoras, de novo, não são ferrovias, são correias transportadoras para transportar o ativo deles. Agora, se me perguntar o que vai de carga geral por trem, eu te diria que é muito próximo de zero. Mas tá bom, se é para dar algum número, eu vou te falar. O Porto de Santos, hoje, se a gente pegar todo o volume de contêineres, o maior porto da América Latina, e ver o quanto que vai por ferrovia, a gente vai chegar a um número inferior a 4%, né, Manuel? Menos de 4% dos contêineres transportados para o Porto de Santos hoje são transportados por via ferroviária. E não é por falta de capacidade. Se você olhar a serra lá, a serra é complicada, é um acidente geográfico complicado, o Brasil é complicado. Mas se você olhar a serra do mar, aquela serra da MRS com a cremalheira, ela tem capacidade ociosa hoje. Hoje, aquela serra consegue transportar 10 milhões de toneladas por ano com relativa tranquilidade, com os equipamentos que estão lá hoje, e hoje ela está fazendo 3,5 se estiver fazendo. Então, a gente tem capacidade ociosa e ainda assim não está usando e está transportando os containers em caminhão. Daquela forma ineficiente que você já viu, um container numa carreta que não é uma carreta especializada em container, que tem que esperar nas filas do Porto de Santos. Hoje se melhorou muito com a inscrição, com o sistema computacional, mas ainda assim é muito ineficiente. Se você pensar que um vagão ferroviário double deck leva 3 containers de 20, ou 4 containers de 20 no limite, ou um de 40 e 2 de 20, e a gente pensar que precisa de um caminhão para cada um, a gente vê o quanto que é ineficiente o transporte por caminhão. O caminhão tem que ser relegado a uma distância mais curta, a uma distribuição dentro das cidades, e não para fazer esse transporte na Serra do Mar. Se a gente pensar ainda na inadequação, da própria descida da Imigrantes hoje, que não permite descer caminhões, os caminhões têm que descer pela Anchieta, que é uma estrada com um traçado feito nos anos 50. Então a gente vai ver o quanto que o Porto de Santos sofre com a ineficiência logística, né? Muito ineficiente transportar qualquer coisa pelo mais importante porto da América Latina, o que é bastante triste. Ok.